Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, se essa é a primeira vez que você vem aqui. Para você que já está inscrito no canal, muito obrigada por você estar vindo assistir mais um vídeo. Se você ainda não se inscreveu, faça isso. E se fizer sentido para você, curta e compartilhe esse vídeo. Eu tenho feito uma série de vídeos falando a respeito de alguns livros. E essa noite em especial eu quero falar de um livro que é muito importante para mim. Eu acabei de vir de uma reunião muito interessante, de um projeto que a gente está gerando, e o tempo todo no meu coração, Deus falava para que eu olhasse para as questões do reino nesse projeto, tá? Então eu achei que eu deveria nessa noite falar com vocês a respeito desse livro aqui, ó, Movido pela Eternidade, do John Bevere. No desenvolvimento pessoal, a gente fala muito que as pessoas devem ocupar a sua mente, né? Que elas devem gastar 10% do seu tempo com o passado, 20% do seu tempo com o futuro e 70% do seu tempo com o presente. A questão toda é, muitas coisas podem ser restauradas, muitas coisas podem ser recuperadas, mas o tempo não é uma delas. Ao final de um dia, depois de um pôr do sol, ao final de uma noite, aquele tempo acabou, aquele dia já passou. Então, as pessoas ficam muito focadas com aquilo que elas estão vivendo no presente, e isso é importante. A gente realmente tem que investir. Aquilo que a gente produz hoje, a gente vai colher amanhã. Mas muita gente tem planejado o seu presente e até mesmo o seu futuro a curto, a médio e a longo prazo. Mas eu fico me perguntando quantas pessoas têm planejado a sua eternidade. Quantas pessoas têm se preocupado em planejar, em investir, em gerar frutos para a eternidade. Nós sabemos que Deus quer o nosso sucesso, é fato que sim. Há várias passagens na Bíblia em que isso fica muito claro. Acontece que o sucesso que Deus quer para nós talvez não seja exatamente como o mesmo sucesso que o mundo tem apresentado. O sucesso de curto prazo, ele não impressiona Deus. Deus não está no negócio das pequenas mudanças. Deus ele se interessa pelas mudanças permanentes, por aquelas mudanças que nós vamos levar para a eternidade. E esse livro, Movido pela Eternidade, o autor dele, ele cria uma metáfora falando a respeito do reino de Afabel. Dentro desse reino havia uma cidade chamada Afabel, e numa outra parte do reino, havia uma parte do reino chamada Endel. Essa parte do reino tinha uma escola, e nessa escola, as pessoas, quando os moradores da cidade de Afabel completavam 5 anos de idade, eles eram encaminhados para essa escola e ficavam lá durante 10 anos, sendo preparados para um tempo em que eles receberiam riquezas e responsabilidade, em que eles poderiam usufruir de tudo aquilo que eles aprenderam na escola, eles usufruiriam na cidade e depois disso eles passariam por uma prova. E de acordo com aquilo com o resultado deles nessa prova, eles iriam ou não morar no reino de Afabel. Aí tem uma passagem aqui que diz o seguinte: os 10 anos da escola de Endel destinavam-se a preparar os alunos para a vida que teriam à frente. Com a idade de 15 anos, tinham um curto período para aplicar tudo o que tinham aprendido. Nesse espaço de tempo, eram confiadas a eles certas porções de riqueza e responsabilidade. A forma como eles administravam suas jovens vidas e seus recursos determinavam como e onde passariam o tempo que lhes sobrava, o que no mundo deles chegava até 150 anos. O período de teste era exatamente 5 anos. Nenhum dos alunos, porém, tinha conhecimento dessa duração. Tudo o que lhes era dito era que esse tempo não ultrapassaria 10 anos. Ao final desse período, cada um deles compareceria diante do rei para prestar conta de suas escolhas de vida.
o que o autor faz aqui? Ele cria uma metáfora, tá? Assim como Jesus falava por parábolas, ele cria uma alegoria, um conjunto de metáforas para nos mostrar como são as coisas no reino. E aí ele estabelece 5 personagens, 5 jovens estudantes que estavam recém-saídos da escola, que iam passar aquele período na cidade e que depois desse período de 5 anos eles iriam a um julgamento, o mesmo julgamento que a Bíblia nos garante que vai haver em 2 Coríntios 5:9, em que nós daremos conta a Deus de tudo aquilo que fizemos. E o que a maioria das pessoas não consegue entender, não consegue assimilar, é que a maneira como elas vivem aqui na Terra hoje vai determinar onde elas passarão a eternidade. Tem um pastor americano que ele fez um vídeo uma vez, ele pegou uma corda e ele fez o seguinte, ele falou, imagina a ponta dessa corda e todo o resto da corda é como se fosse a eternidade. A ponta dessa corda é o nosso presente, é o que a gente está vivendo hoje. Só que a maneira como a gente vive aqui vai determinar onde a gente vai passar toda a nossa eternidade. E os personagens que foram escolhidos para representar essas pessoas que estavam recém-saídas da escola e que iam passar um tempo da sua vida até o julgamento, eles têm nomes bem interessantes. Um deles chama-se Independente. O outro se chama Enganado. A outra personagem é a Enfraquecida. O outro é o Egoísta e a outra é a Caridade. Deu para perceber que isso são perfis que nós facilmente encontramos entre nós cristãos, entre a maioria das pessoas? Há pessoas que são plenamente independentes, independentes dos outros, independentes principalmente de Deus. Há pessoas que têm uma visão totalmente equivocada de si mesma, de Deus, do outro, da própria vida. Há pessoas que estão sempre enfraquecidas, principalmente enfraquecidas na fé. Há aquele que é egoísta, que só pensa em si mesmo, está interessado apenas na sua salvação. E há a caridade, aquele que às vezes olha mais para o outro do que para si mesmo. E no decorrer do livro vai sendo descrito o julgamento de cada um deles. A coisa que mais me impactou nos julgamentos era que havia um personagem chamado Jalil, que ele era o rei desse lugar. E era ele quem determinava esse julgamento. Obviamente que Jalil é um paralelo com Jesus. E a parte que, para mim, ela é fortíssima, é que diz que quando alguns desses personagens, deixa eu achar a parte do julgamento aqui, quando alguns desses personagens se afastavam de Jalil, eles manifestavam quem eles verdadeiramente eram. E o que me faz pensar que muitas pessoas, quando estão convivendo com outras que têm um relacionamento sério com Deus, que têm um relacionamento verdadeiro com Deus, muitas pessoas que você conhece, elas têm um determinado comportamento, elas demonstram um determinado jeito de ser, mas quando elas se afastam da igreja, quando elas se afastam das pessoas que têm um relacionamento verdadeiro com Deus, elas manifestam quem elas verdadeiramente são. Então, a grande verdade é que há um caos acontecendo na face dessa terra. Não por conta de pandemia, não por conta de doença, mas por conta do próprio coração do homem que está profundamente corrompido. Mas existem muitas pessoas que estão buscando, podem ainda não ter conseguido alcançar, mas elas estão buscando viver conforme Deus declara na palavra dele a nosso respeito. E quando alguém se afasta dessas pessoas, quando alguém se afasta verdadeiramente de Jesus, essas pessoas começam a... E você fala, nossa, fulano nunca foi assim. Ele era uma pessoa desse jeito, desse jeito. Quando ele estava na igreja, ele agia assim, ora agora como que ele está? Na verdade, aquela pessoa sempre foi assim. Ao se afastar de Deus, a verdadeira natureza dessa pessoa é que se revelou. Então, eu aprendi muita coisa a respeito desse livro, principalmente a preocupação, o viver movido pela eternidade e não o viver movido pela atualidade. Então, fica aqui para mim a dica de leitura desse livro. Eu acho que todo mundo precisava ler esse livro,
principalmente todo cristão precisa ler esse livro. E hoje, quando a gente estava desenvolvendo esse projeto, que é uma semente que Deus colocou no meu coração e de mais 2 amigas, esse livro me veio ao coração. A gente precisa caminhar, a gente precisa desenvolver o que a gente tem para desenvolver, mas movidas pela eternidade e não movidas pela atualidade. É esse recado que eu queria deixar para você nessa noite. Um grande abraço e até o próximo vídeo.